Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live desta noite. Boa noite. Boa noite, estão ouvindo? Tá bem aí o som? Podem me dar um retorno, por favor? Ok? Boa noite, boa noite. Boa noite. O som está ok? Vamos aguardar mais alguns instantes, né, para nós iniciarmos a nossa live desta noite. Boa noite, boa noite. Áudio ótimo? Ok. Já vamos iniciar então, esperar mais alguns minutinhos, né? Vamos aguardar mais alguns instantes, né? Fazendo aqui o teste primeiro. Ok, boa noite, os companheiros. Já vamos iniciar então, esperar mais alguns minutinhos, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Já vamos iniciar então, esperar mais alguns minutinhos, né? Boa noite, tudo bem com você? Fazendo um teste aqui primeiro no áudio, né? Para ver se tá tudo certinho. Vamos aguardar aí o horário, né? Para nós iniciarmos. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos então falar sobre o tema Análise de Nossos Pensamentos, baseado no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, também, lógico, na codificação, e também no livro Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. Depois a gente vai falando novamente da bibliografia. Vamos então iniciar com a nossa prece, né? Para nós podermos entrar na sintonia com a espiritualidade e assim nos sintonizarmos com os bons espíritos e entre nós também com os nossos pensamentos. Então, nesses momentos, vamos procurar nos desligar do nosso cotidiano, das questões que nos afetam mais diretamente na matéria, e vamos, com o nosso pensamento em Jesus, elevar o nosso pensamento, buscar a sintonia com a espiritualidade, com os bons espíritos, mentores da nossa casa espírita, nossos mentores espirituais, para que possamos, então, receber o amparo e a inspiração do alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, mais uma vez, nos encontramos reunidos em seu nome, nesse nosso novo formato de reunião de espíritos encarnados através da tecnologia, e assim rogamos aos bons espíritos, em nome de Jesus, que possam nos inspirar, e esses momentos sejam de aprendizagem para todos nós, de amparo, de esperança, de consolo, de alegria, por estarmos juntos e por estarmos encarnados, buscando o conhecimento espiritual e também o nosso próprio conhecimento da nossa intimidade. Que os bons espíritos nos inspirem, nos amparem e estejam conosco hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Está com legenda? Está com legenda. Bom, ok. Boa noite a todos. Nós, então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema análise de nossos pensamentos, trazendo um pouquinho o conceito espírita do pensamento, das energias, né? E depois
falar também um pouquinho das escolhas que nós fazemos com os nossos pensamentos o tempo inteiro. É um tema que já é de conhecimento, acredito que de muitos de nós, mas sempre vale a pena nós refletirmos um pouco mais sobre isso. Quero lembrar também que nossas lives, como vocês sabem, né, acontecem sempre nos horários das nossas reuniões públicas, enquanto presenciais eram, né, na nossa casa espírita, segundas-feiras, às 20 horas, 14 horas, sextas-feiras, 19 horas e domingos, às 10 da manhã. Isso são as nossas reuniões públicas, né, as palestras que nós divulgamos os temas e tal. E dos evangelhos, terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Então, ficam os nossos áudios, nossos lives aqui no Facebook, depois a gente transfere para o YouTube. Então, nós temos um canal no YouTube, Cefif também, né? Que nós, então, transferimos para lá os vídeos. Vocês podem depois, se quiserem, entrar lá no canal, se inscreverem, né? E depois curtir os vídeos, compartilhar, clicar no sininho para receber notificações dos novos vídeos que a gente coloca, né? Então, é uma nova forma da gente estar juntos, divulgar a doutrina, aprender um pouco mais. Eu vou, então, agora compartilhar com vocês um material em PowerPoint que a gente tem sobre esse assunto, né? Vou estar aqui trazendo para vocês, como eu falei, baseados no livro, na própria codificação, né? E depois baseado também nos livros Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati, e Pensamento e Vida de Emmanuel. Nós sugerimos muito a leitura desses livros, né? Então vale a pena a gente pensar, a gente estudar um pouquinho, né? Esses livros importantes da obra da literatura espírita. Pensamento e Vida é um livro fantástico, um livro que vale a pena ler e reler, né? Estudar, refletir. Nós estudamos esse livro no nosso programa Espelho da Vida, pela Rádio Boa Nova, quase que inteiro, né? E também nas nossas palestras, na nossa Casa Espírita. Então, vale a pena a gente refletir. O Espiritismo Aplicado também é um livro muito interessante, de Eliseu Rigonati. Resumido, tem vários assuntos interessantes da doutrina, inclusive sobre pensamento e vontade, né? E Leon Denis, claro, fala muito sobre pensamento e vontade no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Bom, então, primeiro nós temos que pensar, lógico, o nosso conceito espírita, né? O que é que nós somos, para identificarmos quem é que está pensando, quem é que gera o pensamento. Então, veja, nós somos espíritos reencarnados, então, como espíritos que somos, sempre temos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que de alguma maneira é físico, né? Nós aprendemos isso na doutrina. O perispírito é um campo fluídico, é um corpo espiritual intermediário entre matéria mais densa, que é essa que nós estamos usando enquanto encarnados, e espíritos e individualidades que somos. Então, o perispírito é um campo vibratório energético, diz Kardec na codificação, quintessenciado, né? Como se fosse uma essência sutil, uma derivação do fluido cósmico universal. E esse perispírito, então, como campo vibratório que ele é energético. E se a gente pensar daqui desses três elementos, quem é que pensa, quem é que gera os sentimentos, quem é que gera os pensamentos, quem é? É o espírito, não é? Então, o espírito aqui identificado como uma flama, porque é assim que os espíritos descrevem na codificação, no livro dos espíritos, Kardec pergunta o que é o espírito? E os espíritos dizem, é muito difícil explicar para quem não tem esse conceito, porque era uma ideia nova naquele momento para Kardec, para nós, né? Então, o espírito propriamente dito é uma centelha, uma fagulha, um clarão, embora isso seja matéria, né? E o espírito não é matéria, ele é exatamente derivado do princípio espiritual criado por Deus, mas aqui representado dessa forma simbólica. Porque sempre o espírito está ligado ao seu perispírito. Diz Kardec no Livro dos Médiuns, de 54 a 56, que em qualquer de seus graus, o espírito está sempre ligado ao perispírito. Então, se aqui nós temos o espírito como indivíduo, né, como individualidade, que gera
pensamentos e sentimentos, esses pensamentos e sentimentos vão o tempo inteiro passar pelo perispírito, porque o perispírito é o corpo do espírito, é o corpo espiritual. Embora vá ficando cada vez mais sutil com a evolução do espírito pelos seus sentimentos, né, pela sua moral, ele sempre é, de alguma maneira, material, né, embora existam dimensões da matéria que nós ainda não podemos conceber. Portanto, pelo menos no nosso grau evolutivo, tanto encarnados quanto desencarnados, tendo esse perispírito relativamente denso, embora sutil, porque espiritual, ele gera, então, ele vai passar esse pensamento e esses sentimentos que eram imateriais do espírito, passando a ser semimateriais, vamos dizer assim, no perispírito. Então, o pensamento passa a ser alguma coisa material, tanto para nós encarnados, quanto para os desencarnados. Enquanto aqui nós encarnados, logicamente, com o nosso cérebro, ele se torna material mesmo, né? Porque o cérebro é uma usina geradora de campos vibratórios. Lembre que o cérebro ele consome 20% da energia do corpo, porque ele é o gerente do corpo, né? Ele coordena todo o corpo. E ele é o instrumento de manifestação do espírito. Então, o cérebro vai apenas decodificar o nosso pensamento. Ele não vai gerar o pensamento, porque o pensamento, como diz já Joseph Heine, ele é extrafísico, ele não é físico, não é como uma secreção dos outros órgãos do corpo, né? Eu sempre falo, sempre brinco, que se você pega um pâncreas e disseca um pâncreas, você vai encontrar ali elementos materiais, né? Um estômago, sei lá, um órgão da digestão, você vai, ele tem secreção de alguma coisa, a bile, né, das glândulas e tudo mais. Já o cérebro, não. Então, o pensamento não é uma secreção do cérebro, ele é uma emanação do cérebro via campo vibratório, mas ele não é necessariamente físico, do nosso ponto de vista. Ele é um campo vibratório. Então, o cérebro ele gera, ele decodifica esse pensamento que vem do perispírito para se manifestar através não só da fala e das atitudes, como também do próprio pensamento. Portanto, quem pensa é o espírito, decodificando aí, ou passando pelo perispírito e depois passando pelo corpo físico. Não é o cérebro físico que gera o pensamento, ele apenas decodifica o pensamento que vem do perispírito. Quem pensa somos nós, espíritos, independentemente do nosso cérebro físico. Só que nós precisamos dele enquanto encarnados para nos comunicar, para exteriorizar o nosso pensamento, tá certo? Então, o cérebro, ele é o gerador desse campo vibratório, mas ele não é o gerador do pensamento em si, porque o pensamento vem do espírito. E o que é o pensamento, né? O pensamento é o elemento de expressão do espírito. Kardec define assim o pensamento. É o elemento de expressão do espírito. Lembrando, então, que ele é um campo eletromagnético, porque o cérebro, como ele consome energia, essa energia é transformada em algo que, nesse caso, é uma onda. É mais ou menos como uma usina, né? Uma usina elétrica, uma usina, um campo gerador de energia elétrica. Você sabe como funciona uma turbina de energia de usina hidrelétrica? A usina hidrelétrica aproveita a queda da água, lá dos rios, que tem uma grande força, para movimentar nessa queda uma turbina. Essa turbina ela tem um rolamento de fios, de cabos elétricos, como ímãs, grandes ímãs, e esses ímãs se movimentando geram uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai caminhando pelos fios até chegar na nossa casa. O pensamento é mais ou menos assim. O cérebro vai gerar, através da energia do nosso corpo físico, um campo magnético, que é o pensamento. Por outro lado, esse campo, essa onda, é o elemento de expressão do espírito. Então, podemos dizer que
o pensamento está sendo gerado aqui no espírito, passando pelo perispírito e depois pelo corpo físico. Esse pensamento vai sendo emitido não só para o corpo, como para fora, para qualquer outro lugar. Quando nós geramos um pensamento, quem é o primeiro a ser atingido por ele? É o próprio ser que está pensando, certo? Porque ele primeiro atinge a mim mesmo, porque eu sou o ser mais próximo de mim mesmo. Esse pensamento, então, ele pode ser, porque o pensamento em si, ele é neutro, porque ele é uma energia, que toda energia é neutra, né? Só que ele vai com as qualidades, como toda energia, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente sente. Então, junto com o nosso pensamento, vai sempre um sentimento. E esse pensamento anexo junto, tendo qualidades do sentimento, ele vai ser positivo ou negativo, benéfico ou maléfico, conforme as nossas escolhas. E mesmo não fazendo uma escolha, eu já estou também fazendo escolhas. Se eu não faço escolha nenhuma, se eu me omito e uso aquela música famosa, deixe a vida me levar, vida leva eu, né? Que nós conhecemos. Se eu vou na onda do que a vida vai me levando, eu vou me deixando levar pelas influências, né, das pessoas, do meio, dos acontecimentos, né? Fico vulnerável tanto a outros pensamentos de encarnados e de desencarnados, como fico vulnerável aos acontecimentos, aos fatos. Nesse momento que nós passamos, é importante a gente pensar nisso, né? Nós temos que tomar a diretriz das nossas escolhas, tomar as rédeas, fazer escolhas adequadas e vigiar os pensamentos, porque Jesus já nos ensina isso, vigiai e orai para não caíres em tentações. Então, se eu não faço escolha nenhuma e apenas reajo, eu posso estar gerando pensamentos negativos. Ainda no nosso grau evolutivo, nós precisamos fazer escolhas no bem. Nós precisamos pensar, eu vou fazer o bem, eu vou pensar o bem, eu vou vibrar no bem. Eu não vou fazer comentários negativos, eu não vou julgar, eu não vou criticar. Eu ainda preciso fazer escolha, eu tenho que disciplinar o meu pensamento para isso. Em espíritos superiores, isso é natural, né? Jesus não tem que ficar pensando, hoje eu não posso fazer, não posso pensar isso, hoje eu não posso pensar aquilo. Não, Jesus é automaticamente, como ele é amor, ele vai emitir sempre amor. Nós ainda não, né? Por isso que nós precisamos vigiar e orar, porque nós precisamos prestar atenção no automatismo do nosso pensamento e não nos deixar levar pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelas notícias falsas que inundam o nosso pensamento o tempo inteiro, que vem pelos mais diversos meios. Vocês sabem que a fake news já tem um alerta no Evangelho com relação à fake news? Sabiam disso? Em João, evangelista, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, ele nos diz: não, amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Veja que ele está se referindo a espíritos desencarnados. Então, Kardec usa muito esse ensinamento de João para dizer, olha, nós não podemos aceitar qualquer coisa que vem dos espíritos, porque os espíritos têm os que são de Deus, né, no sentido figurado, aqueles que são mais elevados e os menos elevados. Claro que todos são de Deus, são criados por Deus, né? Claro, todos são filhos de Deus, só que alguns mais sintonizados com o bem e outros não. Isso valia naquela época e vale até hoje para a mediunidade, mas vale também para as fake news, não é? Você pode prestar atenção, olha, cuidado, não acrediteis em tudo que vem dos espíritos, nesse caso, os espíritos que estão nas redes sociais, mas veja se eles são de Deus, no sentido, veja se aquilo tem um fundamento, se aquilo é benéfico. Nós temos as 3 peneiras de Sócrates, né? Antes de fazer um comentário, passar pelas 3 peneiras da bondade,
da verdade e da necessidade. Já pensou? Se a gente realmente passasse pelas 3 primeiras, sobrava 1% do que a gente fala durante o dia. Bondade, verdade e necessidade. Porque eu posso até ter uma verdade na minha mão e ter necessidade de falar, mas tem bondade naquilo? Ou eu posso até ter bondade, mas não tem verdade, né? Então, bondade, verdade e necessidade. Ou então eu tenho muita necessidade de falar uma coisa, mas tem verdade no que eu vou falar? Ou tem bondade no que eu vou falar? Então, são várias circunstâncias dessas fake news modernas que já desde a época de João, desde a época de Jesus já acontecia, né? Então, nós temos que prestar atenção e não repassar informações falsas que não necessariamente são. A gente conhece a fonte ou não conhece a fonte, mas vai repassando. E mesmo que até não seja falsa, tem bondade, pode até ser verdadeira, mas tem bondade naquilo, vale a pena? E isso por quê? Porque o primeiro a ser influenciado por esse pensamento, que isso passa a ser um pensamento, somos nós mesmos. Veja que passa a ser um pensamento. Na medida em que eu estou absorvendo esta informação, eu estou gerando um pensamento e estou gerando um sentimento. Então, eu estou sendo responsável já por aquilo. Então, dissipa, né? Evita, muda o campo mental, pensa em outras coisas, busca uma outra fonte geradora de pensamentos. Nós conhecemos, aqui para mostrar, né, nesse estudo do Dr. Masato Emoto, nós conhecemos muito já, ou muitos expositores falam, né, usam esse recurso, é o estudo que ele faz com a água congelada, ele fotografa a água e ele expõe a água a algumas vibrações, né? E depois ele fotografa essa água, aqui na água na nascente e aqui a água num rio poluído, né? Veja a diferença de configuração molecular da água, porque ela é vulnerável, como o fluido que ela é, às influências do pensamento e dos sentimentos, das vibrações, né? Aqui a música de Beethoven, aqui a música de um rock heavy metal, e assim por diante. Aqui a música, aqui é um muito obrigado, a palavra, né? O pensamento do muito obrigado, que vai carregado de gratidão, né? Então, essa gratidão, como ela é um pensamento e um sentimento elevado, ela gera essa configuração harmoniosa da água, né? Totalmente agradável e harmoniosa. Transferindo isso para o nosso dia a dia, lembrando que o nosso corpo é formado por 70% de água, né? Inclusive o nosso cérebro, nossa caixa craniana, imagine como essas vibrações e pensamentos influenciam o nosso corpo físico. E também o nosso perispírito, porque ele também é fluídico, numa outra dimensão, mas é fluídico. Então, também influencia o nosso perispírito. E aí também nós temos o fundamento do passe, porque o passe é uma forma de transmissão de energias elevadas, energias superiores, conjugadas às energias dos encarnados com as dos desencarnados, num ambiente controlado, que é a casa espírita, né? Isso a ciência usa muito esse termo, né? O teste no ambiente controlado. A casa espírita é um ambiente controlado espiritualmente, no sentido de que ela é equilibrada, espera-se, né? Espiritualmente. Então, você está num ambiente fluídico preparado, com equipes espirituais preparadas, encarnados e desencarnados, para isso. Por isso, ele é eficaz nesse sentido de ele ser uma transmissão de energias, que são essas energias elevadas, né? E aí podem, então, alterar as qualidades do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Aqui a gente não vai falar de fluidos, né? Mas dentro desse pensamento, dessa análise dos nossos pensamentos, a gente tem que pensar que o pensamento, como ele é fluídico, porque ele é energético, ele está alterando as qualidades do fluido cósmico universal ao nosso redor. Este é um conceito espírita interessante, né? Lá na Gênese, Kardec, no capítulo 14, ele nos fala dos fluidos. Ele fala que nós estamos imersos no mar de fluidos, que são energias semimateriais, né? Porque derivadas do fluido cósmico universal,
E as energias é como se fosse a nossa atmosfera. Nós estamos mergulhados numa atmosfera de gases na Terra. E também o universo inteiro está inundado por uma atmosfera fluídica, que são os fluidos derivados do fluido cósmico universal, que são neutros, mas que passam a ter as qualidades daquilo que nós fazemos com eles. Como a água também, né? A gente pode pôr alguma coisa na água pura, na água da torneira, e ela passa a ser uma água com um sabor, vamos dizer, cloro, por exemplo, né? Ou então um perfume, ou então um aroma, um chá, um café, açúcar, farinha, né? Você vai mudando as qualidades da água. A mesma coisa o nosso pensamento em relação ao ambiente espiritual em que nós estamos, nós vamos mudando as qualidades do fluido cósmico universal ao nosso redor. Então, Kardec diz que o pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. Nós fazemos as coisas com as mãos. Nós usamos as mãos para manipular as coisas, construir as coisas ou destruir, né? E o espírito usa o pensamento e a vontade. Por que o pensamento e a vontade? Porque a vontade é o direcionador e é o gerador do pensamento, né? Então é como se fosse um criador, né? Uma força criadora com maior ou menor intensidade. Quanto mais eu imponho vontade numa atitude, mais intensa ela fica. E quando menos vontade, menos intensa ela fica. Então, o que é a prece? Com fé. A prece com fé é uma intensa vontade impressa num pensamento. Se eu imponho uma prece, conduzo uma prece com fé, eu estou impondo vontade, força nesse pensamento que vai com qualidades benéficas, seja para mim mesmo, seja para aqueles a quem eu estou orando, né? Nós falamos também em vibrações, que é quando nós conduzimos o nosso pensamento em favor do próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Então veja que para nós a prece não é algo meramente religioso ou supersticioso, que tenha uma fórmula, determinadas palavras, como se fosse uma coisa mágica. Se eu falar determinadas palavras, minha prece vai ter eficácia. Se eu me sentar, se eu me posicionar em determinada situação, se eu usar determinados rituais, em determinados lugares, com determinadas roupas, a minha prece vai ter eficácia. Para nós, não. Para nós, a eficácia da prece está ligada à intensidade do meu pensamento e do meu sentimento, da fé que eu esteja já construindo, e aí impulsionando esse pensamento com esse sentimento elevado. Isso para nós é a eficácia da prece, inclusive no sentido de atingir determinados objetivos, desde que esses objetivos estejam na vontade de Deus. Porque a gente costuma pedir coisas que não é bom que a gente tenha, e aí Deus, sabendo disso, não produz aquilo para nós, não permite que aquilo aconteça. E a gente acha então que Deus esqueceu de nós, não necessariamente, pelo contrário, ele está muito atento às nossas necessidades, por isso que ele não permite que a gente tenha aquilo que a gente está pedindo na prece. Olha, no livro, então, A Gênese, né, no capítulo 14, Kardec, que a gente estuda, inclusive, também no nosso programa Revelação, na Rede Boa Nova de Rádio, está lá no site da Rádio Boa Nova, né? Já há muitos anos, e as casas espíritas estudam pelo ESD, né, pelo EAD e pelos estudos doutrinários, né, a gênese de Kardec, criando o pensamento, imagens fluídicas, ele se reflete no invólucro perispiritual como num espelho. Aí toma forma e é, de certo modo, fotografado. É a fotografia do pensamento que Kardec diz. A ideoplastia de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos e nas outras obras dele. Ideoplastia, plasmar a ideia, né? Formas pensamento. Os nossos pensamentos, como são materiais, porque são fluídicos, eles tomam forma. Eles se materializam. E nós podemos, os desencarnados, podem perceber, inclusive, o nosso pensamento. Um homem, por exemplo, tem ideia de matar outro, mesmo que o seu corpo material permaneça impassível, o corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual produz todas as nuances.
executa fluidicamente o gesto. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, tal como está em seu espírito. Então, os desencarnados, eles podem perceber as nossas intenções, perceber os nossos pensamentos, né? Porque eles são, de alguma maneira, materializados. É a fotografia do pensamento. Presta atenção, então. Mais uma função do vigiar e orar, né? Porque o meu pensamento está aí, como se fosse aquelas imagens tridimensionais, holográficas dos filmes de ficção. Ele está aí exposto para quem perceber. Geralmente os desencarnados, né? Os encarnados, alguns até percebem algumas coisas, mas os desencarnados percebem. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala dos tipos de pensamentos das criaturas. Nas legiões angélicas, que são espíritos elevados, né? Há os raios super, ultra curtos. Na mente humana, as oscilações curtas, médias e longas. Nos animais, ondas fragmentárias, porque os animais não têm ainda um pensamento contínuo. Então, eles têm ondas fragmentárias. Nós, então, temos que buscar, né, a nossa luta por melhorar o padrão dos nossos pensamentos. Veja que aí se forma, então, uma questão de sintonia entre nós, né? O pensamento ainda é matéria, a matéria mental, diz André Luiz. Se há entre nós essas ondas, veja, na mente humana, entre curtas, médias e longas, nós vamos fazendo sintonias com outros que pensam da mesma maneira. Sintonia é ressonância, né? As ondas fazem uma ressonância, elas se encaixam. É mais ou menos como se elas se encaixassem entre elas. Por isso, nós fazemos sintonia com outros pensamentos, se estiverem na mesma vibração. Interessante, porque isso acontece entre nós encarnados e entre nós os desencarnados. Então, essa sintonia é uma coisa física, uma coisa material. As ondas, as nossas ondas de pensamento, têm uma certa frequência, porque toda onda tem uma frequência, uma crista de onda, né? Uma crista, um vale, e assim por diante. Então, eu vou entrando em sintonia com outras ondas. Isso, claro, também tem a ver com interesses, né? Interesses em comum, pensamentos semelhantes e tudo mais. Bom, o pensamento ainda é matéria, a matéria mental. Por isso, pode agir sobre a matéria e sobre o perispírito, que é a matéria mais sutil, tanto para o bem quanto para o mal. Veja que aí vai a nossa escolha, vão a nossa vontade para escolher o que pensar, que parece uma coisa estranha, né? Porque parece que o nosso pensamento é automático. Então, nós devemos entrar num processo de interferir e escolher o que pensar, e não mais no automatismo dos nossos pensamentos, porque isso é da animalidade, os automatismos do pensamento, né? Nós, como espíritos relativamente mais amadurecidos, precisamos escolher, fazer escolhas baseadas no quê? Baseadas no conhecimento, né? No conhecimento das consequências dessas escolhas e desses pensamentos. Se eu vibro amor, se eu penso no bem, que tipo de pensamentos eu estou gerando? Bons, né? Elevados. E estou, então, entrando em sintonia com outros espíritos assim. Estou, então, encharcando ou influenciando o meu perispírito também. E se é de ódio? E se é de rancor? E se é de julgamento? De crítica e de condenação? Né? A mesma forma aparece para nós e vai chegar para nós essa influência. E a gente também vai encharcando o nosso perispírito e o nosso corpo físico nesse nível de pensamentos. Então, sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, né, ideias e palavras, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos, ou seja, soltamos, emitimos para fora de nós.
pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então, vocês lembram da família Adams, que tinha uma nuvem negra em cima deles, né? É uma referência aí dos autores, porque era uma família meio estranha, né? Tinham gostos estranhos, eram pessoas estranhas, mas no fundo eram boas pessoas, só que tinha um jeito estranho de ser, vamos dizer assim. Tinha uma nuvem que chovia só em cima deles. É mais ou menos isso, uma atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença, pela claridade ou não, pela intensidade ou não, pelo aroma ou não espiritual. Então, nós arrojamos, nós emitimos para fora de nós essa atmosfera. Nós criamos uma atmosfera. Vocês sabem que Chico Xavier, nas suas reuniões públicas, na casa espírita que ele trabalhava, produzia perfumes nas águas, né? Eu tive a oportunidade de, meu tio, quando foi para lá em Uberaba, na década de 80, trouxe garrafas de água fluidificadas com perfumes. Por quê? Porque tal era a vibração de harmonia, de amorosidade, que ele, médium também de efeitos físicos, conseguia, ou pelos espíritos, né, produzir esses aromas que ficavam impregnados na água. Sobre todos os que nos aceitem o modo de sentir e de ser, consciente ou inconscientemente, atuamos a maneira de hipnotizador sobre hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Olha que coisa interessante. Se nós aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros, estamos sendo influenciados por esses outros. Que tal se nós aderíssemos ao modo de ser e de sentir de Jesus? Que aí seria uma excelente influência. Nem sempre conseguimos. Às vezes é da televisão, é da mídia, é das notícias, é dos comentários, é das conversas, é das fake news. Então, quem sabe se nós conseguíssemos aderir, buscar sempre aderir ao modo de ser e de sentir dos espíritos que são mais elevados. Como, por exemplo, Emmanuel. Como, por exemplo, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, né? O próprio Kardec, Jesus, que são influências para nós, né? Então, que a gente possa se deixar influenciar por esses espíritos. E acho que para isso vale a pena recorrer às fontes. Por exemplo, às leituras edificantes, né? Nós temos os romances de Emmanuel, né? Como há 2000 anos, 50 anos depois, que agora estão sendo feitas uma radionovela. E alguns grupos estão divulgando, em forma de áudio, né? Uma radionovela com toda a produção, né? Assim, musical, interpretação e fundo musical, de capítulos do livro Há 2000 anos. Então você entra um pouco naquele clima e entra. É bom que a gente busque o clima dos personagens elevados, né? Porque tem uma trama que daria uma novela fantástica, né? Daqueles personagens, mas temos ali Flávia, temos ali Lívia, né? Temos os discípulos de Jesus, os apóstolos. Aí a gente deve buscar sintonizar com eles, assim como no livro Paulo e Estevão, né? Assim como no livro Ave Cristo, no livro 50 anos depois, Renúncia, e outros tantos, que são personagens reais, não é fictício. E também nas obras de André Luiz, nós temos ali sempre amigos, né, mentores espirituais, que têm uma postura elevada, né, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Esse é o livro que nós falamos, Pensamento e Vida de Emmanuel. Vale a pena a sua leitura e estudo, né? Quem sabe a gente forma aí até grupos de estudo desse livro, vale a pena. A mente é o espelho da vida em toda parte. Daí vem o nome do nosso programa na Rádio Boa Nova, Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, nós estamos o tempo inteiro interagindo no mundo das imagens, no mundo das ideias. Na verdade, o que o espírito só faz é pensar, né? Ele pensa e sente o tempo inteiro. Enquanto encarnado, a gente verbaliza, faz alguma coisa com as mãos, mas o que o espírito faz, basicamente, é pensar e sentir. E aí ele vai entrando em sintonia com outros espíritos.
Veja como é importante o vigiar e orar de Jesus, né? A gente buscar sempre elevar esse pensamento. Nós temos aí, então, as leituras, que são sugestões de geradores de pensamentos, quadros da natureza, conversações. Aqui está um telefone do século passado, nessa gravura. Vocês lembram desse telefone aí? Quem é do século passado, como eu, lembro, né? Esse telefone é muito antigo. Hoje nós temos o celular. O celular para fazer conversas. E as conversas não são necessariamente por telefone, são por textos e por imagens. Né? Hoje a gente troca imagens, troca gravuras, troca vídeos. Mas a mesma coisa, só está mais moderno. Mas o conteúdo é aquele, ou de bondade ou de maldade, ou de crítica e de condenação, ou de, pelo menos, caridade. Então, que a gente seja um gerador também de pensamento, multiplicar as imagens agradáveis, né? Seja da natureza, seja de Jesus, seja de uma cena agradável de fraternidade, como dessas crianças se abraçando, né? O Divaldo Franco, nas suas palestras, ele passou por uma cirurgia agora, esses dias, está se recuperando bem, já recebemos as notícias, vibramos por ele, está tudo bem, né? Com as suas palestras, e hoje nós temos tantos autores, e hoje nós temos as lives desses autores, né? O Haroldo Dutra e tantos outros aí, que nos brindam com esse conteúdo extraordinário. O pensamento é criador, diz lá Leon Denis, no seu extraordinário livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, que é um clássico da literatura espírita. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Já pensou que você está imprimindo no seu perispírito imagens do que você está pensando? O seu perispírito passa a ser uma tela do que você está pensando? Isso é grave, né? Porque aqui a gente tem uma camuflagem do corpo físico, mas no mundo espiritual não. Já leram os livros de André Luiz que mostram a Missionários da Luz, né, que é um dos livros que mostra a atuação dos desencarnados nos médiuns, com os médiuns? E aí eles vão trabalhando, vão convidando os médiuns à noite para ir em desdobramento ao mundo espiritual, trabalhar, né? E tem alguns médiuns trabalhadores espíritos, que estão numa situação deplorável vibratoriamente. E aí não podem colaborar com os trabalhos espirituais. Então, vigiemos e oremos, né? Se meditarmos em assuntos elevados, nosso ser impregna-se das qualidades do nosso pensamento. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, as imagens que cria acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem, ou seja, o nosso perispírito fica encardido, vamos dizer assim dizer. Fica contaminado com os pensamentos que nós geramos e ficam nele grudados, né? A gente tem as imagens do coronavírus grudadinho por aí. Pense no seu pensamento, no seu perispírito, com pensamentos grudados nele, né? Imagens que são emitidas, né? E isso pode gerar, inclusive, uma coagulação vibratória, que são futuras doenças, né? Ou desequilíbrios do perispírito. No livro Nos Domínios da Mediunidade, então, André Luiz vai dizer: vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem. Então, veja, o recurso que a espiritualidade nos sugere é sempre o bem. Porque trabalhando no bem, nós estamos ocupando o nosso pensamento. Quando nós estamos trabalhando no bem, seja intelectualmente, né, no caso de um estudo doutrinário, ou praticamente numa visita, numa conversa fraterna, num atendimento, nós estamos ocupando o nosso pensamento no bem. Se nós conseguíssemos fazer isso muitas horas por dia, nós ocuparíamos o nosso pensamento, dando qualidades a ele o tempo todo. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Nós mesmos criamos as nossas próprias algemas pelas ideias, pelos pensamentos e sentimentos.
Uma passagem interessante desse livro, né, O Espiritismo Aplicado, do Eliseu Rigonati, que a gente sugere a leitura de novo, né, que é a questão do desejo. A gente já falou isso em palestras e tudo mais, os estudos, mas vale a pena, de repente isso aqui vai ficar lá no YouTube, né, um dia alguém vai ver e falar, nossa, que legal, não sabia, mas você que já deve, trabalhadores aqui, tem vários trabalhadores da casa que estão conosco, coitadinhos, já estão cansados de ouvir isso, né, mas a gente sempre vai ter pessoas novas que vão estar vendo. Então, o que ele diz nesse trecho, né? Nós temos desejos. No fundo de todo pensamento há um desejo. E o desejo, ele está ligado mais às coisas do dia a dia, mais às coisas da matéria, vamos dizer assim, as coisas corriqueiras. Não vontade. Vontade é uma potência da alma, como diz o Leon Denis. Então, quando eu falo assim, eu estou com vontade de tomar água com gás, eu estou com desejo, na verdade. Porque o desejo está ligado a essa rotina, a as coisas mais materiais. Acima disso está a vontade. Então, eu preciso analisar os desejos, na visão do Eliseu Rigonati, fazendo, então, 3 perguntas que a gente pode pegar esse slide aí e transferir ele para uma folha de papel e colar na porta da geladeira. A gente cola na porta da geladeira, certo? Ou na tela da televisão, onde você quiser, na tela do seu celular, você põe essas 3 perguntas aí. Vou prejudicar o meu semelhante se eu realizar esse meu desejo? Vou prejudicar o meu progresso espiritual se eu realizar esse desejo? Esse meu desejo está de acordo com a lei não fazer aos outros o que eu não desejo para mim? Então, isso é fundamental, né? Porque aí você vai selecionando, você vai filtrando o que dá e o que não dá, o que pode e o que não pode. Na verdade, tudo pode, né? Porque Paulo nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, poder até eu posso, mas eu não devo. Eu posso criticar o próximo? Posso. Eu devo? Bom, aí eu vou entrar nessa pergunta. Prejudicarei meu semelhante com a realização desse meu desejo? Prejudicarei, porque eu criticando eu gero um pensamento negativo que vai atingi-lo. Prejudico o meu progresso espiritual? Prejudico, porque estou faltando com a caridade. Vai estar de acordo com a lei não fazer aos outros? Não está de acordo com a lei, porque eu não gostaria de ser criticado. Então, não deveria fazer isso. Né? E assim vale para tudo. O adultério, os desejos mais ligados à sexualidade desenfreada, né? Os vícios, as críticas, a alimentação. Eu posso comer sei lá, uns 5 pratos de feijoada? Eu posso? Posso. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Eu devo? Não. Porque isso vai dar um problema depois e terrível, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, não deve. Não deve porque é problemático, né? Então, assim funciona com tudo. Açúcar, gorduras e outras questões, drogas, etc. Ações mais morais, né? Vou fazer um negócio que vai me beneficiar, sabendo que vou prejudicar o próximo, não devo fazer, porque está fora da lei de amor. E como está fora da lei de amor, vai dar trabalho depois, vai dar problema depois. Para mim, né? É melhor não fazer. Então, para isso, eu preciso acionar a vontade. A melhor maneira de controlarmos nossos pensamentos é controlar nossos desejos. E aí eu vou acionar a minha vontade para controlar os meus desejos. Então, vou voltar um pouquinho aqui para dizer que eu preciso acionar a minha vontade para controlar os meus desejos. Os meus desejos estão ligados à materialidade, aos prazeres, às questões materiais, ao meu egoísmo, né? Ao meu orgulho, à minha vaidade, assim por diante. Então, a melhor maneira de controlar nossos pensamentos é controlar nossos desejos. A isso eu tenho que acionar a minha vontade, pensar que sou um espírito. E como espírito, quando eu faço uma escolha que prejudica o meu próximo, eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque eu sou, logicamente, pela lei de causa e efeito, o primeiro que vai ser atingido por isso, mais cedo ou mais tarde. Os nossos pensamentos podem ser glorificados, podem ser raciocinados, glorificados de amor, paz, alegria, né? Os raciocinados, que são os do dia a dia,
trabalho, etc., e os inferiores, que estão ligados aí à nossa inferioridade moral, ódio, rancor, inveja, etc. Então, nós precisamos melhorar e transformar pensamentos, cultivando o amor a Deus e o devotamento ao próximo, trabalhar no bem. Nós podemos trabalhar no bem, inclusive no isolamento social, né? Se você tem recursos financeiros neste momento, uma forma de trabalhar no bem é comprando coisas de pessoas que estão fazendo coisas para sobreviver. Rifa disso, daquilo, bolo, pão, comprando para ajudar aquelas pessoas que estão precisando trabalhar e não tem como. Não tenho recursos financeiros, então eu vou fazer o bem com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Eu vou divulgar o bem. Eu vou ser um porta-voz do otimismo, da esperança e da alegria. Ou eu vou me engajar numa atividade à distância, né? Prece à distância, passe à distância, vou dar aulas gratuitas à distância, e depois, quando as coisas voltarem, a gente sabe as variadas formas de trabalhar no bem. Ser otimista, ter boa vontade, cumprir nossos deveres, perdoar as ofensas, semear a fraternidade. São tantas formas de melhorar pensamentos. Então, Jesus nos diz que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentações. Sabemos que as tentações estão dentro de nós e não fora de nós, então é para trabalhar as dificuldades que nós trazemos, anotando durante o dia os pensamentos que nos ocorrem e substituindo, né, na medida do possível, os de ódio por amor, os de antipatia por simpatia, os sensuais por puros, os de cobiça por moderação e assim por diante. E assim, buscando essas formas geradoras de pensamentos, pelos veículos que nós temos, as leituras, né? Diversão, lazer, de TV. Hoje tem que ser TV, né? Para o celular, porque não tem outro, não dá para ir no cinema, né? Nem sair no parque, não dá também, mas quando a gente puder voltar, buscar essas geradores de pensamentos. Então, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nos diz: receberás variados apelos, nascidos do campo mental de encarnados e desencarnados, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através de inúmeras ondas. Mas, se buscas o Cristo, não ignorem que a altura lhe brilha a faixa. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. Nesse exemplo, ele está se recolhendo para a prece, né? Ele vai ao jardim, ele vai à natureza, ele vai ao monte para orar. É muito comum nas narrativas do Evangelho os evangelistas dizendo: e Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e Jesus sobe ao monte para orar, e Jesus, enfim, ele sempre está num processo de ligação com o Pai. Olha que ele tinha acesso direto ao Pai, né? E mesmo assim, ele vai se recolher. Ele vai se isolar na sua intimidade para orar. Nós já estamos isolados, né? Já estamos, por obrigação, isolados. Então, recolher-nos na nossa intimidade para orar. E buscar ajuda. Você sabe que esses momentos de recolhimento também trazem as nossas próprias dificuldades com a gente mesmo, com quem está convivendo com a gente, né? Ou no isolamento, na solidão. Então, busque ajuda. Na prece, no conhecimento doutrinário, nós temos um trabalho de atendimento fraterno virtual, que poderá ser, de alguma maneira, acessado. Vocês podem, depois, caso alguém queira, tenha necessidade, a gente pode estar, de alguma maneira, explicando como isso funciona, lógico, ao longo do tempo, né? Porque são poucas oportunidades, são poucas pessoas, mas é uma forma de fazer isso. E depois, quando voltarmos também presencialmente, temos o atendimento fraterno, temos o passe e tudo mais. Então, buscar esta elevação do nosso pensamento através da prece, através da construção de ideias e de pensamentos elevados. Vamos, então, nesses momentos que nós estamos finalizando, né,
a nossa live. Nós queremos agradecer muito, né, a presença de vocês, que aqui estão ao vivo, e depois, agora são 19 horas e 52 minutos, do dia 31 de julho de 2020, pelo meu relógio aqui, né? E vai ficar depois esse vídeo lá gravadinho no YouTube, no Facebook, caso você queira compartilhar e tudo mais. Nós vamos, então, fazer as nossas vibrações, né? Convido você a se recolher mais uma vez, em pensamento, e vamos, nesses momentos, rogar a Deus, nosso Pai, que possa nos envolver mais uma vez, e aos bons espíritos, equipes de trabalho do mundo espiritual, equipes de atendimento, do passe, né, que possam visitar e transmitir o passe aos nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento, através do recurso da tecnologia, visitando os lares e transmitindo as energias espirituais do passe. Com o nosso pensamento em Jesus, com a fé, a confiança na espiritualidade, para recebermos essas energias espirituais, sabendo que a espiritualidade conhece as nossas necessidades e nos auxilia dentro das nossas possibilidades. Energias que nos fortalecem, que nos encorajam, que nos auxiliam no nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Com o nosso pensamento em Jesus. Agradecemos a espiritualidade por essas energias recebidas e vibramos também por todos nós que estamos passando pelas provações da existência física, pelas escolhas que precisamos fazer, pelas decisões, pelas aflições que possamos estar passando. Confiando na misericórdia divina, que a todos nós ampara, conhece a nossa intimidade melhor que nós mesmos. Na certeza de que receberemos de acordo com as nossas possibilidades, por acréscimo da misericórdia divina que sustenta cada um de nós. Também vibrando por nossos amigos ou familiares que estejam passando também por aflições e dores de ordem material, de ordem moral, de ordem espiritual, psíquica, possam também receber a vibração e a visita fraterna da espiritualidade, amenizando suas dores e suas aflições. Aqueles que passaram pela provação da desencarnação de um familiar ou que estão enfrentando a enfermidade. E aqueles nossos amigos, familiares que já estão no mundo espiritual, que sabemos desencarnaram recentemente ou que já estão há tempos no mundo espiritual, possam também receber a nossa vibração de amor e caridade. Para aqueles que estão na linha de frente nos trabalhos médicos de socorro aos enfermos da Covid, de outras enfermidades, médicos, enfermeiros, auxiliares, recepcionistas, socorristas, policiais, bombeiros, tantos profissionais da limpeza pública, que possam também receber a nossa vibração e a nossa gratidão. E assim, com o muito que temos a agradecer por tanto que recebemos do mundo espiritual, elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão por tudo quanto temos recebido do alto, a nossa saúde, nosso corpo físico, nossos amigos, familiares, a oportunidade da presente reencarnação, a doutrina espírita na nossa existência. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos ampare hoje e sempre. Assim seja. Nós queremos agradecer muito a sua presença conosco, a sua audiência. Lembrando, então, que as nossas lives acontecem nos dias e horários das nossas palestras e evangelho, ficam lá no site, no YouTube, né? E ficam também no Facebook. E sempre lembramos aí das necessidades das doações, né? Nós continuamos atendendo as famílias, hoje com
dobramos praticamente a quantidade de famílias assistidas, porque tem as emergenciais que não são cadastradas, né? São 200 quase, e além, mais de 200, e além das 100 já cadastradas. Então, nós continuamos contando com a colaboração de quem puder, especialmente nesse momento de isolamento, né? Doações financeiras através da conta que nós temos em banco e está no nosso Facebook essa divulgação aí dos dados da conta, né? Quem puder. E quem puder doar em alimentos também pode entrar em contato conosco, que nós agendamos um horário para receber a cesta montada. Nós não conseguimos montar elas porque não podemos ter aglomeração, né? Então, que todos tenhamos uma semana, final de semana de paz, de harmonia. Estaremos novamente juntos aqui com outros companheiros. Nós temos uma equipe que se reveza aqui, né? Amanhã, às 19 no Evangelho e domingo, às 10 da manhã, na live da palestra. Segunda e assim por diante. Então, um bom final de semana. Fiquem todos na paz de Jesus. Estamos juntos, embora separados, né? Fique em casa, tenha um bom final de semana. Até nossos próximos encontros. Tchau. Tchau, tchau.